muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um programa Direito e Justiça, trazendo para você temas de grande relevância para que você possa cada vez mais aumentar o seu conhecimento sobre os seus direitos especificamente. Hoje nós vamos tratar de temas muito relevantes, mais voltados ao direito de família. Hoje nós vamos tratar sobre alimentos e vamos tratar também sobre guarda de filhos. E para falar sobre esses temas, eu recebo hoje aqui o desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, Dr. James Ciano, que veio aqui trazer para nós, contribuir com todos os seus esclarecimentos, com todo o seu conhecimento a respeito desses temas, para que você tenha a possibilidade de esclarecer o maior número de dúvidas possíveis. Aliás, eu já aproveito para deixar aqui a você e convidar você que responda a nossa enquete de hoje. A nossa enquete é relacionada a um dos temas que nós vamos trabalhar aqui, a ideia da guarda compartilhada. Você é contra ou a favor a guarda compartilhada? Isso tudo é o que nós vamos explorar. Já quero então de pronto agradecer a presença do Dr. James Ciano no nosso programa e é um prazer receber o Dr. James. Muito obrigado pelo convite, Dr. Leonardo Pantaleão. É uma honra e uma satisfação poder participar desse evento. O programa Direito e Justiça, ele é uma contribuição à sociedade e permite que as pessoas possam, apreciando as manifestações dos entrevistados, poderem formular a sua avaliação e os seus conceitos e apresentar, eventualmente, questionamentos a respeito de ordem prática, que estamos aqui prontos para contribuir. Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o programa, na pessoa do Direito e Justiça, na pessoa do ilustre apresentador Leonardo Pantaleão, ilustre advogado, militante em São Paulo, que tem uma carreira brilhante, carreira na docência, carreira na advocacia, e agora com este programa. Desejo muito sucesso, que o programa possa atingir todos os seus objetivos. Estou à disposição para colaborar. Obrigado, doutor. Obrigado. É uma alegria, ressalto, nós recebemos aqui, e especialmente para que possa passar ao nosso telespectador uma visão muito interessante, que é uma visão do Poder Judiciário a respeito de determinados temas. E os temas que nós nos propusemos a discutir hoje aqui para esclarecer alcança e é de interesse de toda a sociedade, porque o direito de família, eu sempre digo, não há quem viva sem de uma maneira direta ou indireta se deparar com problemas relacionados ao âmbito do direito de família. E eu já quero começar então o nosso bate-papo, já tirando uma dúvida que me parece ser uma dúvida bastante abrangente. É muito comum usarmos a expressão alimentos, né? Mas o que está dentro dessa expressão alimentos? Essa expressão alimentos abrange especificamente o quê? Pois não. Alimentos, na verdade, é um conjunto de fatores que estão ligados à subsistência da pessoa. Os alimentos, eles se prestam a múltiplas finalidades. Quando nós dizemos alimentos, nós estamos relacionando a pessoas que não conseguem se manter por conta própria, que necessitam de um apoio, de uma assistência, de alguém que possa colaborar para a sua sobrevivência. Os alimentos, como o senhor disse, eles envolvem uma série de fatores. Quando nós falamos alimentos, eles englobam alimentos propriamente dito, vestuário, forma de se vestir, habitação, remédio e outros. Lazer também? Lazer também. Nós chamamos esses alimentos básicos de alimentos naturais. Alimentação propriamente dita, vestuário, habitação, remédios, esses são os naturais. E nós temos os alimentos civis, que é exatamente o complemento dos alimentos. Neste, nós incluímos instrução, viagem, lazer, etc. Perfeito, perfeito. E pensando ainda sobre esse enfoque, Dr. James, quem pode pleitear alimentos? Só pessoas menores? Vamos imaginar, é muito comum um alimento, onde o filho pede alimento ao pai, ou à mãe, eventualmente, mas só enquanto é menor de idade se pode pleitear alimentos? Ou mesmo depois que ele alcança a maioridade, ele também tem essa possibilidade de requerer alimentos? Sim. Alimentos, eles se prestam a permitir a subsistência, a sobrevida das pessoas. E os alimentos, eles têm uma função bastante ampla. Alimentos, propriamente, eles normalmente são prestados
pelos ascendentes aos descendentes. Os pais respondem pelos alimentos aos filhos. Mas não são exclusivos. É possível, na falta dos pais ou na impossibilidade dos alimentos serem prestados pelos pais, que os avós possam prestar. Então, nesta ordem, os pais em relação aos filhos, os avós em relação aos filhos e vice-versa. E vice-versa. Se nós tivermos uma situação inversa, onde os pais necessitam e os filhos dispõem de condições financeiras, os filhos podem sim ser compelidos a pagar alimentos aos seus pais, aos seus avós. Na falta dos pais, na falta dos filhos, quem mais pode prestar alimentos? Eventualmente, numa excepcionalidade, não é regra, mas numa excepcionalidade nós podemos pedir alimentos aos colaterais de até 2º grau, ou seja, irmãos. Então vamos admitir que alguém não tenha pais, não tenha filhos, e esteja numa situação aflitiva, não consegue trabalhar por impossibilidade física, ele pode se socorrer sim dos seus irmãos. Então a lei assegura buscar alimentos dos seus irmãos. Então nós temos nesta ordem os pais solicitando aos filhos, os filhos solicitando aos pais, os filhos solicitando aos avós ou vice-versa e como regra de exceção entre os irmãos. Excepcionalmente, se a pessoa não tiver filhos, pais, irmãos, não tiver mais ninguém na vida e tiver idade superior a 60 anos, ela pode buscar alimentos também do poder público. É uma exceção. Poder público. É uma exceção criada no Estatuto do Idoso para pessoas acima de 60 anos de idade. Então essa é realmente uma regra de exceção. Essa questão dos alimentos é de senso comum, as pessoas muitas vezes comentam, né, que no Brasil o Poder Judiciário, de uma forma geral, trata com muito rigor essa questão dos alimentos. Qual é o motivo específico? E, aliás, posso até aqui ilustrar com uma situação jurídica perfeitamente enquadrável dentro dessa nossa conversa. No aspecto civil, a prisão por alimentos é a única possibilidade que existe, ou seja, verifica-se aí uma atenção especial do legislador sobre esse tema, uma maneira de até tentar forçar de alguma forma, né, a constranger aquele indivíduo a pagar a prestação alimentícia a quem de direito, mas também vemos essa mesma tendência, esse mesmo rigor com o próprio Poder Judiciário. A razão é essa, pelo fato de se buscar manter a sobrevivência de alguém? Perfeitamente. O objetivo maior dos alimentos é dar sobrevida, é dar sobrevivência, permitir que a pessoa consiga, de alguma forma, sobreviver adequadamente, dignamente. E nós encontramos, dentro da nossa realidade social, nós encontramos algumas dificuldades. Por exemplo, o alimentante que não possui um emprego fixo, ele é um prestador de serviço eventual, nós não temos como aferir quanto ele ganha mensalmente. Esse é uma pessoa que nós temos uma enorme dificuldade em constrangê-la, coagi-la a efetuar os pagamentos em dia. Por uma série de razões, né? Nós não temos como comprovar, o judiciário não tem como comprovar que essa pessoa tem rendimentos, apesar de nós termos uma razoável intuição de que ela goza de uma situação privilegiada, bastando consultar seu Facebook, bastando consultar. Esse é um problema grande hoje. As pessoas postam demais, né? E ao postar, acaba dando subsídio, né? Para eventuais imposições do Poder Judiciário, inclusive. E às vezes postam até o que não é verdade. Postam até o que não é verdade. E se prejudicam com isso. Que militem em seu desfavor. Exatamente. Que militem em seu desfavor. Mas aí, a partir daí, nós procuramos, de alguma forma, obter um resultado satisfatório para o pagamento da pensão alimentícia. A regra é de que haja o pagamento voluntário. Pai aos filhos, pai aos netos, filho aos pais e assim por diante. Mas se não houver pagamento voluntário, existem duas possibilidades de se satisfazer a pensão alimentícia. Ou por uma execução civil comum, uma regra comum. Qual é a regra comum? Citação, penhora de bens, bloqueio de bens, bloqueio de valores, penhora de automóvel, penhora, e aí não há restrição, porque pensão alimentícia não há restrição às penhoras. E a outra alternativa é quando nós percebemos,
não para constranger o cidadão, o alimentante, mas para obrigar aquele que dispõe de condições financeiras, mas não cumpre a sua obrigação alimentar. E aí, o credor, o alimentando, ele vai optar ou pela execução civil ou pelo pedido de prisão. Tendo uma, duas, três parcelas em aberto e carente, necessitando dos alimentos para sua subsistência, ele pode pleitear uma intimação do devedor para que ele cumpra a obrigação alimentar sob pena de prisão. Se em 3 dias ele não apresentar uma justificativa convincente, razoável, o juiz pode decretar a sua prisão de 1 a 3 meses. E essa prisão não é uma prisão condenatória, ele não está sendo processado criminalmente. É só simplesmente uma forma de obrigá-lo, constrangê-lo a efetuar o pagamento de pensão, tendo ele condições financeiras de fazê-lo e não o cumprindo. E aí, com a prisão, evidentemente, a obrigação acaba sendo satisfeita. Paga a pensão, imediatamente ele é colocado em liberdade. Perfeito. Agora, essa questão relacionada à prisão, existe na legislação, na jurisprudência, alguma coisa já fixada no sentido de quantos meses de atraso deve acontecer para que cheguemos a essa medida extrema? Ou 1 mês de atraso já seria autorizador de uma medida tão radical? Veja, nós não podemos dizer quanto tempo uma pessoa pode viver sem receber a pensão alimentícia. Então não há nenhuma obrigação de aguardar 1, 2, 3, 4, 10 parcelas para poder pedir a prisão. Agora, é inegável, se a pessoa não cumprir a obrigação e aquele que necessita da pensão não buscar socorro no judiciário, é porque ela não necessita dos alimentos. E quando ela necessita, ela vai imediatamente ao judiciário, postula os alimentos, ou pela via executória, como eu disse, ou pela via da prisão. Então, basta 1, 2 meses. Claro, numa negociação se tenta, de todas as formas, a satisfação da obrigação, mas não sendo cumprida, daí parte-se para a medida extrema, que é a prisão. E só para completar a questão da execução civil, nós temos pelo Código de Processo Civil, novo Código, o artigo 139 do novo Código de Processo Civil, são as formas alternativas de cumprimento da obrigação pecuniária. Até pouco tempo atrás, nós tínhamos restrições em relação a medidas constritivas para compelir o alimentante a cumprir a sua obrigação alimentar. Hoje, com essas novas medidas alternativas, nós temos tido muito êxito no cumprimento das obrigações. Me refiro, por exemplo, à penhora de fundo de garantia. O cidadão está desempregado, não está conseguindo cumprir a obrigação alimentar, mas tem um fundo de garantia depositado. Então, aquele que necessita dos alimentos, não adiantaria nada constranger à prisão o alimentante, uma vez que ele não tem condições e não está se sonegando ao pagamento. Então, é possível hoje, modernamente, usar o fundo de garantia para penhorar, para satisfazer esta obrigação alimentar. Além desta, existem outras medidas constritivas. Por exemplo, bloqueio de passaporte, bloqueio de cartão de crédito, bloqueio de CNH. Então, são medidas extremas, constritivas. Toda vez que se observa, se constata que a pessoa não está pagando a pensão alimentícia, não porque não tem condições, mas não está pagando por alguma questão pessoal. Às vezes um atrito entre o casal, que o alimentando o filho acaba sofrendo as consequências. Em relação a essa questão, surge também uma dúvida muito comum, que é o seguinte: às vezes vamos imaginar aqui uma situação hipotética, a separação dos pais, o filho acaba ficando com a mãe, e o pai permanece durante 1 ano sem contribuir com nada. Aí então, a mãe, representando aquele menor, entende que é o momento de buscar um apoio do Poder Judiciário para que o pai venha a cumprir essa obrigação. Ela pode pedir os alimentos retroativos àquele período em que já foi vivido pela criança, enquanto não havia, isso é importante ficar claro, eu estou me referindo aqui a uma situação que não havia processo judicial, portanto não houve um descumprimento de uma obrigação imposta pelo Poder Judiciário.
A criança passou por aquele período, muitas vezes até com dificuldades, mas passou. Aí então a mãe resolve, a partir daquele instante, ingressar com a ação para pedir os alimentos. Ela pode incluir no pedido esses meses que ficaram para trás, os alimentos retroativos, ou não? Não. Os alimentos são sempre devidos a partir da postulação. Veja, nós não podemos imaginar que uma pessoa necessite dos alimentos sem que ela exteriorize isso. Nós só podemos admitir que existe a necessidade do pagamento dos alimentos a partir do momento que a pessoa exteriorize isso. Então, a partir do momento que se ingressa com uma demanda judicial, e nessa demanda judicial o réu é citado, a partir deste momento da citação, a partir dali os alimentos são contados. Vamos admitir que alguém nunca pediu alimentos e diga, olha, até alcançar a prescrição, ou seja, os últimos 5 anos eu gostaria de receber pensão alimentícia. Não tem sentido. Até porque os alimentos eles são destinados a fazer frente às necessidades de subsistência e sobrevivência. Se a pessoa já viveu, ela acaba ela própria demonstrando que ela superou aquele problema, aquele período, sem a necessidade dos alimentos. É isso? Exatamente. Agora, essa questão, e que acaba surgindo aqui para nós também, ela guarda uma relação muito grande com a guarda desses filhos, né? Porque começa a surgir indagação assim, poxa, mas imagine que numa separação, agora o divórcio, né, especificamente, os filhos fiquem com a mãe. A mãe também tem dever de prestar esses alimentos, estando na guarda física dessas crianças, ou nesse sentido só o pai? Como é que fica distribuído o dever alimentar numa situação como essa? Isso é uma pergunta bastante interessante. Nós temos que acompanhar o desenvolvimento social, né? Há 40 anos atrás, aproximadamente, a mulher não prestava qualquer atividade laborativa, ela era zeladora do lar, ela cuidava do lar, ela cuidava da prole, cuidava dos filhos e zelava pelo lar. Essa realidade hoje é outra, né? Hoje, modernamente, as mulheres exercem atividades laborativas, os homens concorrem nas atribuições do lar, então existe uma concorrência de obrigações. Logo, nós não podemos dizer que a mulher ou o homem está afastado das obrigações alimentares. Hoje dizemos que tanto o homem quanto a mulher possuem obrigações alimentares, sim. E isso tem levado a situações onde, por vezes, o homem não tem condições de trabalhar, está desempregado, acaba assumindo a guarda do filho, e a mulher vai para o mercado, possui um bom emprego e ela concorre com a pensão alimentícia. Até isso acontece. Então nós temos hoje nós temos que acompanhar a modernidade. E a modernidade é essa. Tanto o homem quanto a mulher possuem atividades laborativas, conseguem auferir renda, logo se auferem renda, ambos têm obrigação sim de participar, em igualdade de condições. O homem não tem mais obrigações do que a mulher e nem a mulher mais obrigações do que o homem. Claro, evidente, vamos admitir que seja uma criança, um recém-nascido, tenha 3, 4, 5 meses, aleitamento, evidentemente a mulher não tem condições de trabalhar. Até que a criança complete lá 1 ano, 2 anos e possa ir para uma escola, a mulher não vai poder participar efetivamente com a forma pecuniária. Isto. Na sequência, assim que ela conseguir voltar ao mercado, sim, igualdade de condições, ambos concorrem em igualdade de condições. Doutor James, esse tema é um tema extremamente instigante, os nossos telespectadores começam a participar aqui, eu vou lhe passar já algumas perguntas que vão chegando para nós aqui. A Ana Carolina, do final 9887, telefone 9887 no final, ela diz, ela indaga o seguinte: as ações de alimentos têm resolução rápida? Muito bem, então vamos ter que fazer uma separação. Quando a pessoa necessita de alimentos, nós temos 3 tipos de alimentos. Os alimentos definitivos, que são aqueles que são apresentados e são decorrentes de uma sentença condenatória, impondo os alimentos, esses são chamados alimentos definitivos. E nós temos mais 2 modalidades de alimentos, são os provisórios e os alimentos provisionais. Os alimentos provisórios são aqueles legais.
É o filho que pede ao pai, é o filho que pede ao avô, é o pai que pede ao filho, é o irmão que pede ao irmão. São alimentos legais, tem que ser cumprido e rápido. A pessoa ingressa em juízo com o pedido de alimentos, através de advogado ou até através, se a pessoa for uma pessoa carente, ela pode até se dirigir diretamente ao tribunal. E aí ela pede os alimentos com base nisso, na lei. A lei assegura a ela esse direito. No momento em que ela pede os alimentos, o juiz examina a pretensão e já concede uma liminar, arbitrando algo que ele considere razoável e proporcional dentro daquela realidade, no padrão do alimentante e no padrão do alimentando. Fixados esses alimentos provisórios, eles já devem ser cumpridos imediatamente, independentemente do curso do processo. Essa fixação dos alimentos provisórios já levam à execução, à constrição de bens, à prisão, inclusive. E os alimentos provisionais são aqueles em que não decorrem de uma relação de parentesco legal, mas devem ser pagos. Eu me refiro, por exemplo, quando uma ação de investigação de paternidade, por exemplo, está em curso, já existe uma razoável expectativa de que aquela pessoa seja o pai da criança, então o juiz, liminarmente, preliminarmente, numa amostragem superficial, já arbitra os alimentos provisionais, para dar o quê? Provisionamento àquele ser. Ou alimentos gravídicos, em que a mulher, estando grávida, simplesmente estando grávida, e havendo uma razoável suspeita de quem seja o pai, este já pode ser compelido a pagar os alimentos provisionais. É liminar, é precário, é provisório, mas já é passível, inclusive, de execução e prisão. E ainda seguindo aqui a nossa interação com aqueles que nos assistem, o Márcio Santos está nos acompanhando pelo Facebook. E ele manda aqui a nós uma indagação que já guarda total relação com aquilo que a gente já vai começar a desdobrar, que é a guarda compartilhada. Na guarda compartilhada, pergunta o Márcio, tem que pagar pensão alimentícia? Primeiro, Dr. James, antes de responder essa pergunta, eu gostaria que o senhor explicasse inicialmente o que é a guarda compartilhada. Pois não. Na verdade, o que é a guarda? A guarda é a conservação, zelo, responsabilidade civil penal dos atos daquele que está sob a sua responsabilidade. Vamos falar, nós temos vários tipos de guarda, mas vamos falar objetivamente a respeito de guarda de filhos, que é acho que o tema mais o tema mais polêmico, né? A guarda de filhos, ela nos revela algumas hipóteses. Historicamente, dentro daquela limitação histórica de 40 anos, tradicionalmente, numa separação, o pai saía do lar, ia prover, ia buscar recursos e a mãe ficava com a guarda do filho. Isso era o chamado alimentos, guarda unilateral, que era conservado com a mãe e ela não trabalhava e ela recebia os alimentos. E o pai tinha um direito de visita. Exatamente, visita assegurado. Perfeito. Modernamente, os projetos e os processos foram evoluindo. Da guarda unilateral, nós passamos a um modelo novo chamado guarda alternada. A criança fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Isso não é compartilhado, isso é alternada. E que, aliás, muitos especialistas acabam criticando esse modelo de guarda alternada, né? Muito. A criança perde a referência. A criança não sabe mais qual é a sua casa. Então ela fica uma semana com o pai, uma semana com a mãe. Um mês com o pai, um mês com a mãe. Um ano com o pai, um ano com a mãe. E assegurado sempre o direito de visitas. Essa modalidade data vênia não surtiu efeito. Daí nós criamos, nós que eu digo, a legislação e a doutrina criou uma modalidade nova chamada ninhada. Ninhada. A criança permanece no lar e quem se substitui no lar é o pai ou a mãe. O pai permanece, a mãe sai, a mãe permanece e o pai sai. Que a criança tem a referência do seu lar. Ela permanece no mesmo imóvel e há uma alternância dos genitores. Um imóvel comum, a residência que era de ambos, mas se alternam na residência. Esse também não é um modelo que, no Brasil pelo menos, não vingou. Adequado. Não. E, finalmente, pelo novo Código Civil, tem se trabalhado muito e tem se prestigiado a guarda compartilhada. O que é a guarda compartilhada? A criança, o pai e a mãe têm a sua casa e ela é dividida. Ela fica parte da semana com o pai,
parte da semana com a mãe. Ele fica, não é alternada, mas eles convivem dentro da mesma guarda. É como se a criança tivesse duas casas e convivesse com ambos parte da semana. É muito comum, de segunda a quarta com um, de quinta a sábado com outro. E daí o domingo alternado com cada um deles. Essa é a guarda compartilhada. E como é que fica a responsabilidade dos pais em relação à pensão alimentícia na guarda compartilhada? Depende muito do que se estabelecer. Claro, tudo o que se estabelecer, amigavelmente, deverá ser cumprido. Mas vamos admitir que não haja nenhuma disciplina. Se cada um dos pais ficar 50% com seu filho, evidentemente que não haveria razão alguma de cada um pagar para o outro alimentos, moradia. Então, evidentemente, não haveria reciprocidade do pagamento de alimentos. A escola seria fracionada, 50% para cada um, plano de saúde, 50% para cada um. O modelo da guarda compartilhada é excepcional, desde que haja afinidade. Se não houver afinidade entre o casal, se houver animosidade entre o casal, é uma das modalidades dificílimas de ser implementada. É por isso que ainda se prestigia muito a guarda unilateral. Mas é claro, a guarda compartilhada, como está sendo objeto de questionamento, ele é um modelo a ser aprimorado, desenvolvido. Se nós conseguíssemos chegar a esse modelo de excelência, onde as partes se respeitassem, onde as partes pensassem mais no bem-estar da criança do que egoisticamente nas suas necessidades, eu acho que seria um modelo bastante adequado. Porque não haveria, inclusive, aporte de pensão alimentícia. Essa interação não para, vai chegando aqui para nós, eu vou lhe repassando aqui. A Suelen Cardoso, final do telefone 7169, ela fala de guardas também, mas esse aqui já vai ficar um convite para quem sabe num próximo programa, mas só para que a gente possa prestigiá-la também. Existem as discussões cada vez mais recentes em relação ao valor que é dado no âmbito familiar para animais. Como é que funciona a guarda de animais? Isso é um problema sério. Os casais hoje, eles estão cada vez tendo menos filhos. E nós encontramos aí os casais, quando eu me refiro a casais, é casados ou conviventes, tanto faz, união estável, se aplica exatamente as mesmas regras de alimentos, de guarda e também em relação a animais. O casal possui lá animais e daí, no momento em que se separam, eles precisam ter uma disciplina. Animais, pelo nosso ordenamento, são coisas. Existe um projeto de lei para ser aprovado para dar um tratamento especial a animais, mas hoje são considerados coisas, e como coisas são partilhadas. Perfeito. São partilhadas. Eu tive um caso concreto, posso relatar? Caso concreto, eu achei, foi muito curioso. Havia um casal que tinha 4 animais. 4 animais, não tinham filhos, mas tinham 4 animais. Eram 3 animais de grande porte, Rottweiler, e um animal pequeno, um Yorkshire. E aí o casal se separou por N tentativas, N vezes tentaram fazer um consenso na guarda e nas visitas e não chegaram a nenhuma conclusão. O que o magistrado fez? O magistrado fez por sorteio, o magistrado de primeiro grau fez por sorteio e foi sorteado 2 animais para um e 2 animais para o outro. Esse foi o projeto de partilha de bens. Inconformadas, as 2 partes foram ao tribunal e caiu na nossa relatoria, um caso concreto. Okay. E nós, infelizmente, nós não conseguimos encontrar uma outra solução, senão a guarda alternada para esses animais. Então nós fixamos não a compartilhada, porque não conseguimos, naquela regra não conseguimos estabelecer uma compartilhada, mas nós criamos uma guarda alternada. Uma semana um ficava com os 4, na outra semana o outro ficava com os 4. E eu acredito que desta forma, como um morava em apartamento e outro em casa, com o passar do tempo, naturalmente eles iriam se conciliar. Mas é claro, nós temos que dar o tratamento digno, inclusive aos animais. E o carinho e a afetividade que as pessoas nutrem pelos animais, principalmente quem não tem filhos, deve ser respeitado. E nós damos hoje no tribunal o tratamento para animais muito parecido com o de crianças também. É o direito trazendo a necessidade de enfrentar situações reais. O direito não pode fechar os olhos, né, a algo que de fato existe. E a Érica de Almeida, ela relata aqui uma situação e gostaria do seu esclarecimento. Ela diz aqui o seguinte: eu sustento 100% a minha filha há muitos anos.
conseguiu uma liminar de alimentos. Contudo, o pai da filha não para em emprego nenhum. Aí ela pergunta, ela consegue pelo menos solicitar que o judiciário garanta minimamente um salário mínimo por mês para que ele pague? Porque existe muito isso, né? A pessoa acaba não parando em trabalho nenhum e gera essa dificuldade. Então, nesse caso concreto, ela teria essa possibilidade? Perfeitamente. Veja, quem coloca um filho no mundo assume responsabilidades. Então, é evidente, se nós pensarmos numa pessoa adulta, rígida, saudável, e uma criança de 2 anos de idade, a criança não tem condições de sobreviver. E a mãe, não é justo, não é razoável que a mãe tenha a obrigação alimentar exclusiva. Então, claro, o juiz vai arbitrar minimamente uma quantia de R$1.000, e desculpe, só não trabalha quem não quer. Se ele buscar um emprego, ainda que seja um emprego simples, humilde, tenha uma certa dificuldade, pode não ser muito habilidoso no trato com determinados tipos de trabalho, mas em alguma coisa ele vai se colocar. E aí sim, o juiz vai arbitrar minimamente, pelo menos um salário mínimo, que é a quantia que ninguém pode receber menos do que isso, arbitra um percentual, 20%, 25%, 30% deste valor. E aí, em cima desse valor, sim, ele será constrangido a pagar. E se não pagar, será preso. Preso e sem prejuízo. A prisão não afasta o direito aos alimentos. Os alimentos continuam subsistindo. Uma vez preso, ele vai sentir a dor e o sofrimento. Então, acredito que isso talvez até sirva de estímulo para ele, para arrumar um emprego. Seja o mais simples e humilde possível, de qualquer atribuição. Mas vá buscar uma atribuição qualquer. As pessoas têm que entender que, na verdade, não existe nenhum tipo de trabalho, sendo trabalho indigno, independentemente da remuneração percebida, independentemente da atividade que faz. O que o Dr. James, que hoje vem a nos abrilhantar e nos presentear aqui com esses esclarecimentos fantásticos, o que ele vem trazendo aqui para nós é exatamente essa ideia. Colocou-se um filho no mundo, as obrigações são inerentes a essa situação. As responsabilidades, elas imediatamente defluem de uma circunstância como essa. Claro, cada um dentro da sua possibilidade, não é isso, Dr. James? Não há como o Poder Judiciário, imagino, impor uma determinada quantia a alguém que sabidamente não tem condições de honrá-la, porque aí você não estaria chegando numa situação de equilíbrio e não estaria atingindo uma das finalidades do próprio direito, que é alcançar o bem comum. Você estaria ali causando uma aflição, não por má vontade, mas por impossibilidade. E aí, o Márcio Santos, que continua nos acompanhando aqui, obrigado, Márcio, pela sua audiência, ele continua e pergunta aqui o seguinte: como se calcula o valor da pensão alimentícia? Há um valor mínimo? Perfeito. Evidente, cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E nós devemos avaliar dentro do caso concreto, do contexto. É importante, é muito importante que as pessoas se socorram de um auxílio de um profissional especializado na área de família, um advogado na área de família, que vai orientá-los adequadamente. Mas numa avaliação global, eu diria o seguinte: pensão alimentícia, ela não tem, guarda de filhos e pensão alimentícia, elas não se extinguem, não se exaurem, elas existem e subsistem para sempre. Quando se fixa uma pensão alimentícia, não significa que ela seja imutável e permanente. No mês seguinte, ela pode ser alterada, ela pode ser majorada, ela pode ser reduzida, ela pode ser até excluída, exonerada. Então, ela sofre mutações. Essas mutações são compatíveis com a condição financeira de cada um, a necessidade de quem recebe e o quanto daquele que pode pagar. Não existe um mínimo e nenhum máximo de pensão alimentícia. A pensão alimentícia ela é fixada proporcionalmente às necessidades de cada um. Doutrinariamente, na jurisprudência, se estabelece algo em termos percentuais entre 20% e 30% dos rendimentos líquidos de uma pessoa. E qual é o rendimento líquido de uma pessoa? Só se oferindo concretamente através da produção de provas no processo. Então não existe um valor nem mínimo nem máximo, mas sim uma proporção mínima de 20% a 30% dos rendimentos líquidos. Evidentemente, se a pessoa passar a ganhar mais, o alimentante e o alimentando serão readaptados. Nessa questão da guarda,
Muitas vezes as pessoas entendem que o jovem, a criança, depois já entra numa fase de adolescência, ela começa a ter voz dentro do processo. O que eu quero dizer com isso? Ela pode muitas vezes apresentar ao juiz ou um assistente social, algo do gênero, e optar, pelo menos dar sinais indicativos de com quem ela prefere ficar. A partir de que idade o judiciário começa a levar em consideração a manifestação de vontade da criança ou do adolescente, a depender da idade? A partir dos 12 anos de idade, quando a criança já começa a ter uma consciência do que está se passando, é altamente recomendável que ela seja ouvida. O que nós não podemos é investir só na vontade da criança. O judiciário, ele avalia a melhor condição para aquela criança, que não necessariamente é a sua avaliação. Então, a partir dos 12 anos de idade, entre 12 e 18 anos, é conveniente, é recomendado, e normalmente os juízes praticam, a oitiva da criança para saber aonde ela desejaria ficar. Mas, paralelamente a isso, é feito um estudo psicossocial para se aferir se aquela pessoa que pretende a guarda reúne condições morais, religiosa, econômica, de dar formação e assistência àquele menor. Se o pai ou a mãe vive numa situação de extrema pobreza, e aí que eu digo pobreza, porque é muito interessante, as pessoas acabam vinculando a guarda de filhos, seja ela compartilhada ou unilateral, com condições unicamente econômicas do pai ou da mãe. Me parece que esse não é o único elemento que deve ser analisado pelo Poder Judiciário. Eu posso ter uma pessoa, por exemplo, de baixíssimo ou nenhum nível moral, certo? Quer dizer, porém com alto poder financeiro, não necessariamente isso vai implicar com que o judiciário veja só o aspecto econômico. Então eu gostaria de fazer uma pergunta no contraponto disso. Imaginando uma pessoa de um alto poder moral, valores éticos, espirituais, porém de baixíssima situação financeira, vivendo num aspecto quase que de precariedade. Isso por si só, essa deficiência econômica significativa, é capaz de vetar de alguma forma, seja a guarda unilateral por parte desse indivíduo ou até mesmo a compartilhada? Excelente pergunta, excelente pergunta. Absolutamente irrelevante a condição econômica de uma pessoa. Existem valores morais, éticos, religiosos, que são preponderantes na formação e educação de uma pessoa. Então, o fato de uma dos envolvidos nessa relação de disputa de guarda ser uma pessoa simples, humilde, carente, e outra poderosa, empresário, abastado, bem-sucedido, quererem disputar a guarda e a guarda ser motivada pela questão econômica. Isso é absolutamente fútil. Não se prestigia a condição econômica. Pelo contrário, vai se avaliar quem efetivamente reúne melhores condições morais, sociais, de dar educação, zelo, cumprimento, respeito e compromisso com a sociedade. Evidentemente que se essa pessoa carente está em disputa a guarda, se possui uma relação de parentesco, nada impede que essa pessoa carente fique com a guarda e postule alimentos de quem de direito. Vamos dizer, uma disputa entre casal. O casal se separou, empresário bem-sucedido e a mãe, coitadinha, não dispõe de muito tempo, trabalho, não tem formação acadêmica e ela não consegue um bom emprego. O fato dela não possuir uma condição financeira abastada não a impede de continuar com a guarda, sim. Pelo contrário, o judiciário prestigia muito esses valores morais. Hoje, no mundo econômico brasileiro, que nós vivemos, é muito comum você ter umas oscilações de condição social. O indivíduo, num determinado período, está bem, depois, por situações contingenciais, ele acaba ficando numa situação de maior dificuldade. E muitas vezes, nessas oscilações, o Poder Judiciário, por exemplo, fixa uma pensão alimentícia no momento que ele está em alta profissional. De repente, por qualquer situação, aquela realidade profissional dele não mais se faz presente, ele mudou, ou ele perdeu o emprego, ou a empresa na qual ele era sócio eventualmente quebrou, faliu, ele não tem mais aquela condição. Para que ele,
não sofra riscos de eventualmente ser considerado um descumpridor da obrigação. Quais são os cuidados que ele deve tomar para anunciar ao Poder Judiciário que aquele não cumprimento não é uma má-fé, foi uma situação que surgiu após a definição do Poder Judiciário a respeito do valor da obrigação? O que ele deve fazer, Dr. James? Isso é uma questão muito comum. A pessoa, ela possui um padrão de vida abastado, ele assume, na separação se estabelece regras de conduta, inclusive pensão alimentícia. Ele começa a pagar essa pensão alimentícia, paga valores expressivos e em dado momento a empresa dele começa a naufragar e ele, ao invés de tomar algumas providências emergenciais, ele vai postergando, vai levando do jeito que é possível. E esse vai levando do jeito que é possível pode levar sim a uma prisão. E leva. Depois que a somatória desses alimentos, o descumprimento das obrigações já estiverem caracterizados e demonstrados, o que vai acontecer? Ele será intimado a pagar, não paga, promove um recurso de agravo de instrumento, esse recurso é negado, daí ele entra com habeas corpus, porque ele alega que ele não está pagando porque ele não dispõe de condições, e o judiciário diz assim, olha, se era essa situação, como o senhor mencionou, ele deveria já ter se socorrido do judiciário através de uma ação chamada revisional de alimentos para baixo. Revisional de alimentos para baixo. Então, antes de deixar chegar ao caos, ele deve sim buscar. No momento em que ele perceber que a situação já não vai ser mais possível cumprir aquela obrigação, ele tem que imediatamente contratar um advogado, apresentar uma demonstração idônea e aí sim pedir a redução, pedir a minoração desses alimentos. Veja, hoje nós temos revisionais de alimentos para majorar, aumentar, para minorar, para reduzir e até para exonerar. Um filho que já completou a maioridade, não está fazendo curso superior, já se casou, tem uma outra vida, não tem mais razão de ser pedir alimentos. E não se extingue, os alimentos são para toda a vida. Aqueles alimentos são para toda a vida. Agora me surgiu uma situação aqui. Aqueles alimentos que às vezes acontecem, nós mencionamos agora aqui, Dr. James, a respeito dos alimentos gravídicos, que são aqueles alimentos que devem ser pagos pelo suposto pai durante o período de gestação daquela criança. Mas imagine que depois o indivíduo pagou, houve o nascimento da criança, se faz um exame de DNA, verifica que aquela criança não é filha daquele pai. Ele pode pedir da mãe, evidentemente, a devolução daqueles valores que foram pagos? Não. Os alimentos são irrepetíveis. Uma vez pagos, não são restituíveis. Nós temos casos na jurisprudência, casos interessantes, não sei se dá tempo de contar. Por favor, fique à vontade. Nós temos casos interessantíssimos na justiça, né? Mas os alimentos, historicamente, os alimentos pagos não são repetíveis, não são devolvidos. Isso é a lei assim estabelece. É por isso que quando se postula alimentos gravídicos, uma investigação de paternidade, o juiz provisiona, ele arbitra alimentos muito pequenos, mínimos necessários, suficientes para a subsistência, né? Provisionamento, por isso são chamados provisórios, de alimentos minimamente para assegurar um tratamento, um acompanhamento da gestação. Esses provisionais são só para prover, provisionais para prover a subsistência. Mas o caso que eu ia me referir, doutor Leonardo, é um caso bastante interessante. A pessoa casou, 2 filhos, durante muitos anos, criou, enfim, teve toda essa convivência com as crianças e afetividade, inclusive. E aí separou da mulher e a mulher começou a obrigar a pagar a pensão alimentícia, sob pena de prisão, foi preso 2 vezes, enfim, uma vida conturbada. Até que as crianças, até os filhos, deixaram de ser crianças, completaram 18 anos, onde cessa a obrigação, mas não acaba, elas podem postular posteriormente. E elas não foram fazer curso superior, então cessou a obrigação alimentar. Ele entrou com uma exoneração de pensão e interrompeu a pensão alimentícia. E quando ele conseguiu a sentença transitada em julgado, ele disse para a mulher, fez uns desaforos para a mulher, e a mulher voltou-se para ele e agradeceu muito o fato dele ter auxiliado durante na criação todos esses anos de 2 pessoas que não eram filhos dele. Nossa.
Então isso foi um motivo assim de muita tristeza, né? Alguém Sem dúvida. ser capaz não só de praticar um ato desse, mas ter a maldade de constranger o cidadão a essa situação. E aí, como eu disse, os alimentos são irrepetíveis. Ele não poderia mais pedir a devolução dos alimentos que ele pagou durante a vida toda. E ele fez o seguinte, ele ingressou com uma ação indenizatória por danos morais. E foi vitorioso. Eu fui relator deste caso, os colegas, os outros desembargadores me acompanharam, e ela é uma pessoa que tinha condições financeiras. Ela já estava casada com uma outra pessoa, sim, dispunha de condições financeiras, e ela foi condenada a pagar uma indenização por danos morais. Não repetição, não devolução dos alimentos, nem dos filhos e nem dela, obviamente. Mas ela... Uma quantia para ressarcir, talvez, moralmente, a dor que ela tenha causado, né? O dano emocional, psicológico que tenha causado, então, naquele que até aquele instante imaginava ser o pai daquelas duas crianças. E os nossos telespectadores aqui, Dr. James, não param, a interação realmente está grande. Eu vou só fazer referência aqui ao Átila Alves, que é acadêmico de Direito, e ele gostaria de tirar uma dúvida, e nós temos que ser aqui um pouco céleres em relação a isso. Mas ele diz o seguinte, até porque algumas das perguntas já abordamos aqui, mas em resumo ele diz assim, o requerimento da guarda unilateral pelo genitor exonera automaticamente a obrigação de alimentos? Uma vez deferida a guarda, ele fica com o direito assegurado a pedir a exoneração da pensão. Não é automático. O fato de estar já com ele, ser deferida a transferência da guarda, assegura a ele o direito de ir imediatamente a juízo e pedir a exoneração. Nas ações de alimentos e guarda, o processo não se extingue, como eu disse. O processo, ele perpetua. Hoje existe uma pensão alimentícia de 10, amanhã pode ser de 20, depois de amanhã pode ser 0. A guarda hoje está comigo, unilateral, amanhã pode estar com a minha esposa, e no dia posterior com os avós. Então, a ação de alimentos e a ação de guarda, ela é muito dinâmica. O que é necessário é levar ao juiz estas informações para que ele avalie e dê uma liminar no sentido de assegurar a exoneração. A simples guarda, de fato, da criança, não assegura a exoneração. Dr. James, infelizmente o nosso programa chega ao fim, nós teríamos aqui assuntos para poder, durante muito tempo, discutir essa questão. E eu quero só dar o resultado da nossa enquete, olha que interessante. Você é contra ou a favor da guarda compartilhada? 91% das pessoas que participaram são a favor da guarda compartilhada, 9% contra a guarda compartilhada. Interessante que isso, pelo menos, mostra num primeiro momento que a sociedade começa a se acostumar com essa nova figura da guarda compartilhada, principalmente pelo avanço dos padrões morais, sociais e daí por diante. Então, Dr. James, eu quero mais uma vez, em nome aqui do nosso programa Direito e Justiça, agradecer demais a sua participação, todos os seus esclarecimentos e, claro, também deixar as portas abertas e já refazendo o convite para outras oportunidades. Muito obrigado. Eu, só aproveitando, eu gostaria de registrar esse número, que para mim é muito importante. Eu imagino, porque é muito importante, né, saber o que a sociedade pensa da guarda compartilhada. Porque nós temos no judiciário uma preocupação muito grande de fazer o melhor possível, tentar fazer justiça, né? Fazer jus ao nome do programa, Direito e Justiça. Perfeito. Então nós fico muito feliz em saber que o resultado é esse. Eu só gostaria de saber, não sei se é possível, quantidade de pessoas no sexo masculino e feminino. Depois nós vamos fazer eu gostaria de ter esse dado. Vamos encaminhar os seus cuidados, porque entendo, para o seu dia a dia, né, ali das decisões e tudo mais, esses fatores são importantes. Muito importantes. Nós vamos fazer esse levantamento e encaminho aos seus cuidados. Agradeço. Esse é o programa Direito e Justiça que hoje trouxe a você esclarecimentos através do Dr. James Ciano, desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que gentilmente se propôs a estar aqui conosco sobre alimentos e guarda de filhos. Nosso programa fica por aqui e nos vemos no próximo programa. Até lá!